Então, 22 de abril de 2021, 7 horas e 44 minutos, segunda aula sobre classificação dos tributos. Então, na aula passada, eu comentei com vocês aqui, né? Quem puder ligar a câmera, eu agradeço, tá, pessoal? Para mim, eu gosto de olhar para vocês aí para dar aula. Então, assim, muitas pessoas dentro do direito ficam brigando, né, sobre a questão de quantas classes, né, quantas espécies tributárias existem no direito tributário brasileiro. Então, muitas pessoas falam, são 4, são 3, são 5, são 6. Então, existe muita discussão dentro da doutrina do direito tributário brasileiro para concluir quantas espécies tributárias existem no nosso ordenamento jurídico. Só que, muitas vezes, essas brigas são estéreis. Por quê? Porque as pessoas não sabem classificar. Então, antes de discutir qual é o número de espécies tributárias do nosso ordenamento jurídico, eu penso que seria importante a gente falar um pouquinho sobre teoria das classes. E aí, aqui no slide, está para vocês, né? A teoria das classes, você começa com um gênero, né? Você cria um conceito. Então, você determina quais são os elementos, né? Quais são as características que os elementos devem possuir para pertencer àquela classe. Quando você define quais são os elementos, quais são as características que os elementos devem possuir para pertencer àquela classe, você cria o gênero. Você cria a chamada classe universal. E a partir desse gênero, a partir dessa classe universal, você vai adotando critérios e vai chegando a espécies. Porque esse critério ele vai diferenciar uma espécie da outra. Então, o meu exemplo aqui, né, é muito simples, né? É a classe dos satélites da Terra, né? Ou seja, dos objetos que orbitam o planeta Terra. E aí nós temos milhares de objetos. Só que eu preciso estudar, e é por isso que nós classificamos. Né? A classificação ela permite ao homem compreender melhor o seu objeto de estudo. Então, quando o homem vai classificar, o que ele faz? Ele pega um critério que interessa o seu estudo. É por isso que é muito importante, né? O critério que você adota deve estar intimamente ligado ao objetivo da sua pesquisa. Tá certo? Então, eu quero ver os objetos, os satélites são naturais ou não. Então, os satélites naturais da Terra, satélites não naturais. Os satélites não naturais são aqueles criados pelo homem. Existem milhares de satélites não naturais criados pelo homem. Agora, o satélite natural, né, aquele satélite que já existia sem precisar ter sido criado pelo homem, nós, até o momento, conhecemos apenas um, que é a Lua. Então, a partir do gênero satélites que orbitam a Terra, eu adotei um critério, qual seja a natureza, e construí duas espécies, os satélites naturais e os satélites não naturais. Dentro da classe dos satélites naturais, nós temos a Lua. Dentro da classe dos satélites não naturais, nós vamos ter milhares de outros objetos, né, criados pelo homem. Eu até comentei lá passada para vocês. Eu posso continuar classificando. Eu posso pegar satélites, posso adotar outro critério. Satélites naturais que estão em uso e satélites naturais que não estão em uso. A Lua vem aqui. Quê? A Lua vem aqui. A aula? Não, a Lua vem aqui. A Lua vem aqui pela janela, ela entrou pela janela. Então, não. Você não quer ela lá dentro? Não, você quer? Para falar, por favor? Vem, Lua. Pronto. Já pode ir você. Lua, não pula na... Lua. Vai. Lua. Desculpe aí, pessoal. Pequeno incidente doméstico. Bom, então, como eu ia dizendo, né, eu poderia usar outro critério, né?
Qual é o outro critério? Saber se os satélites naturais estão em uso ou não. E aí nós vamos chegar à conclusão de que alguns estão em uso e outros não estão em uso. Ou então eu poderia usar outro critério, né? Satélites não naturais que podem ser habitados pelo homem e que não podem ser habitados pelo homem, né? Porque a estação espacial ela é habitada pelo homem. Agora, um satélite meteorológico, por exemplo, ele não pode ser habitado pelo homem. Então, vocês vejam que, dependendo do objetivo do meu estudo, eu vou utilizar um ou outro critério, porque a classificação ela nos interessa para nos proporcionar uma melhor compreensão do objeto de estudo. Então, à medida que eu vou estudando, eu sabendo o que eu quero, eu vou adotando os critérios. Tudo bem? Bom, eu falei tudo isso para quê? Para a gente chegar na questão dos tributos, ok? E aí, quando a gente entra no tributo, eu primeiro falei para vocês, precisamos construir o quê? Uma classe de... O que é tributo para nós? Se nós vamos classificar tributos em espécie, primeiro, nós temos que criar uma definição para o conceito de tributo. E aí eu falei para vocês que eu vou criar a definição para o conceito de tributo enxergando o tributo como uma norma jurídica. Então, para mim, o tributo é uma norma jurídica e, olha, existem várias acepções para o vocábulo tributo, tá ok? Nós utilizamos tributo com N acepções, mas do ponto de vista científico, para melhor compreender a fenomenologia da incidência tributária, é interessante que a gente veja o tributo como uma norma jurídica. Já falei isso para vocês. Por que tributo como uma norma jurídica? Porque... Só um segundinho, só. Porque aí vai ficar... Porque aí vai ficar mais fácil a compreensão da fenomenologia tributária. Então, eu pego o tributo como uma norma jurídica, onde no antecedente nós temos um fato lícito no critério material, que uma vez ocorrido em determinado local, vai dar ensejo ao nascimento de uma relação jurídica de cunho obrigacional, ou seja, uma determinada pessoa vai ter a obrigação de entregar determinada quantia em dinheiro a outra. E essa quantia em dinheiro nós vamos descobrir a partir da multiplicação da base de cálculo líquida. Então, vejam, toda vez que o Estado criar uma lei e eleger como hipótese dessa lei a ocorrência de um fato lícito e, como consequência, a obrigação de entregar determinada quantia em dinheiro ao Estado, para mim, nós estamos diante de um tributo. Sempre que o Estado exercer isso, sempre que o Estado, ao legislar, né, melhor dizendo, sempre que eu, ao interpretar uma lei criada pelo Estado, construir uma norma jurídica como uma regra matriz, ou seja, construir uma norma jurídica que no antecedente possui um fato lícito e, no consequente, a obrigação de entregar a quantia de dinheiro ao Estado, ou quem ele faça às vezes, nós vamos ver isso um pouquinho para frente, eu estou diante de um tributo. Esse, para mim, é o conceito de tributo que nós vamos utilizar para classificar o tributo. E aí, para começar a classificar o tributo, eu vou me valer de uma classificação feita pelo professor Alfredo Augusto Becker, no livro dele, Teoria Geral do Direito. E nessa classificação, o professor Augusto Becker ele foi muito preciso. Ele olhou para o tributo e ele foi direto onde? Ele foi direto no critério material da hipótese normativa. Ele foi no critério material e falou, espera aí, o critério material ele está vinculado a uma atuação estatal ou não? O que é o fato do critério material estar vinculado ou não? É o fato de eu olhar para o critério material e verificar se no critério material eu tenho ou não uma atuação do Estado. E não é uma atuação qualquer, ok? É uma atuação diretamente dirigida ao contribuinte. Então, vamos lá.
Qual é o critério material do imposto sobre serviços? Tem alguém me ouvindo? Alguém me ouvindo? Prestar serviço. Isso. Muito obrigado. Prestar serviço. Essa ação de prestar serviços, ela está vinculada a uma atuação estatal? Ela depende do Estado fazer alguma coisa? Sim ou não? Em tese, não. Então, o imposto sobre serviços, ISS, é um tributo vinculado ou não vinculado? Não vinculado. Vinculado. O imposto de importação, qual é o critério material? Importar produto estrangeiro? Importar produto estrangeiro, perfeito. Essa ação necessariamente está vinculada a uma atuação do Estado? Sim ou não? Não. Agora, qual é o critério material da taxa de passaporte? A emissão dele, né? Então, Sara, eu não diria que seja nem a emissão dele, que seja requerer a emissão dele, percebe? Tá. Porque você é obrigado a pagar a taxa de passaporte no momento em que você requer que o passaporte seja emitido. Então, se você requerer a emissão do passaporte, mas se por algum motivo a Polícia Federal não emitir o seu passaporte, você não vai ter o seu dinheiro de volta, percebe? Porque a taxa de passaporte você pagou exatamente para custear a despesa do Estado para emitir ou não o seu passaporte. Então, veja, taxa de passaporte é um tributo vinculado ou não vinculado? Vinculado. Então, vocês percebem do que eu estou dizendo para vocês agora que tributos não vinculados são chamados de impostos. Imposto de importação, imposto de importação, imposto sobre serviço, imposto de renda. Se você analisar todos os critérios materiais dos impostos, você vai observar que esses critérios materiais não estão necessariamente vinculados a uma atuação estatal. Agora, quando você olha para uma taxa, você vai ver que todo o critério material da taxa está vinculado a uma atuação estatal diretamente dirigida a você, contribuinte. Ou seja, você é obrigada a pagar uma taxa quando você se dirige até o poder público e solicita e requer ao poder público que faça algo que vai diretamente lhe beneficiar. Ou melhor dizendo, lhe faça algo que somente irá lhe beneficiar. Porque, veja, quando você vai ao fórum e pede uma certidão de objeto e pé, para quem que vai servir aquela certidão de objeto e pé? Para você. Quem é que pode utilizar o seu passaporte? Você. Quem é que pode fazer uso do alvará de construção para uma casa no seu terreno? Só um segundinho, vou fechar a janela aqui, porque ligar o cortador de grama. Então, observem que a taxa, o critério material da taxa é uma atuação estatal. Mas não é qualquer atuação estatal. Mas uma atuação estatal
diretamente dirigido ao contribuinte. Então, percebam, até esse momento que nós nos encontramos aqui, e eu já falei ano passado isso para vocês detalhadamente, e estou repetindo agora para fixar bem na cabeça de vocês, nós temos duas espécies de tributos: os tributos vinculados e os tributos não vinculados. Quais são os tributos vinculados? As taxas. E por que ele é vinculado? Porque o critério material da taxa, a hipótese incidente da taxa, sempre será uma atuação estatal diretamente dirigida ao contribuinte. E os impostos? São tributos não vinculados, porque o critério material dos impostos não possui uma atuação estatal diretamente dirigida ao contribuinte. Alguma dúvida aqui, gente? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma consideração? Alguém está entendendo o que eu estou falando? E o porquê disso, né? Por que quando o Estado atua diretamente em meu benefício, eu sou obrigado a pagar uma taxa, né? Porque entende-se que não seria justo que o Estado se movimentasse para fazer algo que vai beneficiar uma pessoa apenas e que os custos desse fazer algo sejam suportados por toda a sociedade. Então, vejam, se eu vou até o Estado e requeiro ao Estado que faça algo que vai me beneficiar, somente eu serei beneficiado por aquele algo, então, nada mais justo que eu pague por aquilo. A ideia é mais ou menos essa. Se o Estado faz algo que beneficia toda a sociedade, esse algo vai ser suportado pelo Estado, né, ou pela sociedade através do dinheiro arrecadado com os impostos. Então, segurança pública, né, isso aí é uma função do Estado que ele exerce, que beneficia a todos. E da onde vem o dinheiro para o Estado exercer essa função que beneficia a todos? Vem do dinheiro arrecadado com os impostos. Agora, quando eu clamo, quando eu chamo o Estado, quando eu requeiro ao Estado que faça algo que irá apenas me beneficiar de forma individual, porque o Estado vai atuar de forma diretamente ligada a mim, então aí, nesse caso, o Estado pode criar a taxa, pode pegar esse requerer algo, transformar ele em imposto de incidência, critério material do tributo, chamado de taxa. E aí o Estado vai se ver remunerado por aquilo que ele faz. Tudo bem? Beleza. Então, olha só, eu passei essa classificação para vocês, né? Tributos vinculados, tributos não vinculados, né? Tributos vinculados são as taxas e tributos não vinculados são os impostos. E aí, eu caminhei um pouco mais. Por que eu caminhei um pouco mais? Porque logo após a classificação do professor Alfredo Augusto Becker, veio a classificação elaborada pelo professor Geraldo Ataliba. O professor Geraldo Ataliba, né, que foi reitor da PUC de São Paulo, ele pegou aquela classificação do Alfredo Augusto Becker e ele deu um passo adiante. Por que o professor Geraldo Ataliba deu um passo adiante? Porque, vejam só, existe uma espécie, digamos assim, tributária no ordenamento jurídico brasileiro que é chamado contribuição de melhoria. Então, o que é a contribuição de melhoria? A contribuição de melhoria é uma espécie tributária que possui um e apenas um único critério material possível. Qual que é esse critério material possível? É a materialização, é a valorização imobiliária decorrente de obra pública. Então, vejam, sempre que o poder público realizar uma obra e, em decorrência dessa obra, o meu imóvel se valorizar, essa valorização imobiliária poderá ser perseguida pelo poder público através da contribuição de melhoria. Tudo bem para vocês? Então, vejam, uma estação de metrô que foi construída ao lado da minha casa, né, ou do meu apartamento.
De repente, um parque, né? E um shopping center? Valoriza ou não valoriza o meu imóvel? Como? Um shopping center valoriza ou não valoriza o meu imóvel? Valoriza. O poder público pode exigir contribuição de melhoria? O que vocês acham? Por que não, Sara? Porque não é decorrente de obra pública. Shopping não é público? Então, exatamente. Aí você tem que fazer essa pergunta, né? Professor, esse shopping aí foi feito pela iniciativa privada ou foi feito pelo poder público? Porque o município de Taubaté construiu um shopping outro dia aí, não foi? Você vai lá no Mercadão Municipal, Taubaté tem um shopping popular lá, não tem? O conhecido vulgo camelódromo, né? Mas ele foi construído pelo poder público municipal. O poder público desapropriou a área e construiu o camelódromo. Então, vejam, se aquela obra, que é o camelódromo, se ela tiver valorizado os imóveis ali nas cercanias do mercado, então a prefeitura poderia sim instituir a contribuição de melhoria, entendeu? Para você saber, eu falei isso do shopping center, porque, vejam, quando o meu imóvel se valoriza em função de uma obra realizada pela iniciativa privada, sorte minha. Agora, quando a minha obra se valoriza em função de uma obra pública, aí o poder público pode exigir a contribuição de melhoria, entendeu? Entenderam ou não, gente? Tem alguém ali? Além da Sara? Estou vendo a Sara, a Luana. Tem sim, professor. Estamos aqui. Estou aqui, professor. Professor. Manifeste aí a existência de vocês. Vocês não são apenas um nome escrito na minha tela. Vocês existem, falam, pensam, andam, né? Então, olha só. Então, o professor Geraldo Taliba, quando ele olhava para uma taxa e olhava para uma contribuição de melhoria, ele pensava assim, pô, mas não são a mesma coisa, né? A contribuição de melhoria ela não é igual à taxa, porque o critério material da taxa é uma atuação estatal diretamente voltada ao contribuinte. Já o critério material da contribuição de melhoria não é uma atuação estatal diretamente voltada ao contribuinte. A contribuição de melhoria tem um elemento a mais, porque na contribuição de melhoria não basta a realização da obra pública. Na contribuição de melhoria, eu preciso, além da obra pública, que essa obra pública acarrete a valorização do imóvel do contribuinte. Então, vocês vejam que, na contribuição de melhoria, além da realização da obra pública, né, além da atuação do Estado, eu preciso de um outro elemento. Então, esse elemento, que é a valorização imobiliária, que tem um nexo de causalidade com a obra pública, é o que vai chamar, é o critério que o professor Geraldo Taliba vai utilizar para diferenciar, dentro da classe dos tributos vinculados, os tributos vinculados diretamente e os tributos vinculados indiretamente. Então, vejam, o professor Geraldo Taliba ele dá um passo adiante daquilo que foi feito pelo professor Alfredo Augusto Becker e ele adota um outro critério, qual seja o fato da vinculação estar direta ou indiretamente vinculada à atuação estatal. Se a atuação do Estado, né, for direta, então é taxa. Se, além da atuação do Estado, eu precisar de um outro elemento, qual seja a valorização imobiliária, então aí eu vou estar diante de uma contribuição de melhoria. Então, o professor Geraldo Taliba ele criou as subclasses, digamos assim, né, ou as subespécies, tributos vinculados diretamente e tributos vinculados indiretamente. Então, a partir da classificação feita pelo professor Geraldo Taliba, nós vamos ter a classe dos tributos vinculados diretamente, que são as taxas,
a classe dos tributos vinculados indiretamente, que são as contribuições de melhoria, e a classe dos tributos não vinculados, que são os impostos. E a partir dessa classificação, que ficou conhecida como tripartite. Por quê? Porque eu vou ter 3 espécies tributárias. Tributos vinculados diretamente, tributos vinculados indiretamente e tributos não vinculados. Gente, do ponto de vista da teoria das classes, é correto dizer que, a partir da classificação feita pelo professor Geraldo Taliba, eu tenho 3 espécies tributárias? Hello? Professor, seria aquilo que o senhor tinha falado, 2 espécies e uma delas com 2 subespécies? Exatamente, Diego. Exatamente, né? Já falei isso para vocês. Então, apesar da classificação feita pelo Geraldo Taliba ter ficado conhecida como a classificação tripartite, ou seja, em 3 espécies, a rigor, eu tenho o quê? Eu tenho gênero tributo, eu tenho 2 espécies, tributos vinculados, tributos não vinculados, e dentro da classe dos tributos vinculados eu tenho 2 subespécies, os vinculados diretamente e os vinculados indiretamente. Entenderam? Por aí você vê que o jurista não está muito familiarizado com a teoria das classes, né? Porque ele acaba... são 3 espécies, e todo mundo entende isso aqui como 3 espécies. Alguma dúvida até aqui, gente? Tá, beleza. Então, a gente vai dar continuidade hoje. Eu só queria falar uma coisa para vocês. Tá? Dentro da Constituição Federal, tá, existem mais, digamos assim, 2 nomes que a Constituição emprega. Pois não? Pois não? Então, dentro da Constituição Federal, do capítulo na Constituição, né, que trata dos tributos, além de falar de impostos, taxas, porque quer ver uma coisa? Ó, se eu pegar aqui o artigo 145 da Constituição, está aqui, tá vendo? Estão vendo aí na lousa? Artigo 145. A União, os Estados Federais e municípios poderão instituir os seguintes tributos: impostos, taxas e contribuição. Bom, tudo bem. Só que, quando você vai no artigo 149, tá? Você vai ver que a Constituição, 148, ela fala de um empréstimo compulsório. Aí eu pergunto, empréstimo compulsório, o que é isso? É uma espécie tributária. Mas empréstimo compulsório é diferente de imposto, de taxa de contribuição? É tributo vinculado ou não vinculado? Então, você veja que o empréstimo compulsório aparece aí meio do nada. E depois nós temos as contribuições. Então, eu vou partir dessa classificação de Geraldo Taliba e eu vou falar dessas outras 2 espécies tributárias, e aí nós vamos tentar fazer uma outra classificação para ajustar isso, tá ok? Mas antes disso, gente, eu queria aproveitar esse começo de aula para explicar melhor para vocês a questão das taxas, tá? Porque, prestem atenção, ó, eu vou falar de taxa para vocês agora, tá? O que vocês sabem sobre taxa até agora? Até agora, vocês sabem que taxa é um tributo cujo critério material é diretamente vinculado a uma atuação estatal, na medida em que o critério material da taxa sempre será uma atuação estatal diretamente dirigida ao contribuinte. Tá ok? Então, até agora, tudo que eu ensinei para vocês, vocês sabem que taxa é isso. Beleza.
Vamos agora ao artigo 145, inciso 2 da Constituição Federal, que está na tela para vocês, porque é lá que está a fundamentação da taxa. Então, olha só, o que diz o artigo 145, inciso 2. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Então, se vocês estivessem em sala de aula, eu ia pedir para vocês grifarem, né, o exercício do poder de polícia e a utilização de serviços públicos específicos e divisíveis. Porque, vejam, gente, quando eu falo para vocês que o critério material da taxa deve ser uma atuação estatal diretamente dirigida ao contribuinte, tá ok? Então, eu estou falando que a classe dos tributos vinculada às taxas, né? O critério material da taxa, ela só pode ser uma atuação estatal diretamente dirigida ao contribuinte. E qual é a atuação estatal diretamente dirigida ao contribuinte que pode servir de critério material da taxa? Está aí na tela para vocês. Um é o exercício do poder de polícia. E o outro é a prestação de serviço público específico e divisível. Então, vamos procurar entender melhor isso daqui. Gente, o que é exercer o poder de polícia? Exercer o poder de polícia é limitar o exercício de um direito privado em função do interesse público. Então, vejam, sempre que o poder público limitar o exercício de um direito privado de uma pessoa em função do interesse público, então nós estaremos diante do exercício do poder de polícia. Bom, eu tenho uma casa e eu quero transformar a minha casa em uma boate. Eu posso fazer isso? O que vocês acham? Depende. Depende do quê? Ué, de onde ela é localizada, né? Se for uma área residencial, não. Primeiro, provavelmente os vizinhos vão alegar isso. Agora, se for uma área de imóveis comerciais, onde você mora numa área de imóveis comerciais onde não tem vizinhos, pessoas que moram... Vai depender do zonamento urbano, vai depender da lei de zonamento urbano, vai depender do plano diretor. Então, se eu tenho uma casa e quero saber se eu posso transformar a casa numa boate, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar com um pedido de certidão de uso e solo à prefeitura. Eu tenho que ir até a prefeitura e pedir uma certidão e perguntar: prefeitura, posso construir uma boate? Posso transformar minha casa numa boate? Nesse momento, a prefeitura vai estar exercendo o poder de polícia. Veja, ela vai te dar uma certidão dizendo se você pode ou não pode construir. Ela exerce o poder de polícia. Perceberam? E aí ela pode cobrar uma taxa. Uma outra questão. Bom, se a certidão vier negativa, dizendo que eu não posso construir a boate, já era. Perdeu o Playboy, né? Porque, né, já não posso mais construir. Agora, se a certidão vier dizendo que eu posso construir, bom, aí que eu vou ter que fazer? O que eu vou ter que fazer, gente? Bom, aí vai depender, né? Se eu vou reformar ou não vou reformar a casa. Se eu for reformar a casa, eu tenho que fazer um outro pedido de reforma na prefeitura e vou pagar uma outra taxa, porque ela vai exercer novamente o poder de polícia. Ou então, se eu não preciso reformar a casa, basta do jeito que ela está, dá para eu transformar ela numa boate, eu vou pedir o quê? Um alvará de funcionamento. Concorda?
O que é o alvará de funcionamento? É o exercício do poder de polícia. Novamente, a prefeitura vai até a minha residência, vai até a minha casa e vai ver se a minha casa está em condições ou não de abrigar o boate. Aí a prefeitura vai lá e fala, olha, Ricardo, a sua casa, eu não estou vendo maiores problemas, não, só que tem um problema, cara. A boate vai entrar muita gente aqui na sua casa. Então, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que entrar com um projeto junto ao Corpo de Bombeiros e pedir a aprovação do Corpo de Bombeiros para que ela libere a casa para você exercer a atividade aqui de boate. Então, aí eu vou ter que ir até o Corpo de Bombeiros e vou pagar uma outra taxa. Porque eu vou ter que fazer um projetinho, vou ter que colocar hidrante, luz de emergência, negócio de saída, aquela coisa toda. E aí o bombeiro vai até lá e vai ver se eu fiz tudo e vai liberar minha casa, vai exercer o poder de polícia, percebe? Ah, Muralha, mas tem um problema, cara. Você tem que ver o isolamento acústico. Então, você vai ter que fazer um outro... Percebam? Todas essas questões são exercício do poder de polícia. Estão limitando o meu exercício de direito privado em função do interesse público. Porque tem que ter a segurança das pessoas que vão lá, tem que ter, preservar a não emissão de muito barulho para os vizinhos. Estão entendendo? Então, esse é o exercício do poder de polícia. Agora, veja, o exercício do poder de polícia ele tem que estar diretamente ligado a mim. Veja, tem que ser diretamente... Eu tenho que ir ao poder público e pedir que ele exerça o poder de polícia para o meu benefício. Professor, Pois todos esses procedimentos aí, né, você está dando o exemplo de uma boate, independente, né, vamos dizer assim, de alguma construção, ela é feita por engenheiro e aí propriamente pela prefeitura local, que vai cumprindo esse poder de polícia, pelo que você está explicando. Dentro da prefeitura, todos esses órgãos que vão dando, porque a gente sabe que vai andando lá dentro, todos esses órgãos internos, eles têm poder de polícia, então, dentro dessa sua explicação aí? Sim, todos estão exercendo o poder de polícia, entendeu? Por que todos estão exercendo o poder de polícia? Porque, na verdade, não é que todos eles estejam exercendo o poder, é esse conjunto de atos, entendeu? Ele tá sempre limitando. Ele fala assim, ó, o bombeiro fala assim, ó, você pode fazer isso aqui uma boate, mas eu quero hidrante. Se você não colocar um hidrante aqui com uma bomba, não autoriza, percebe? Não tá limitando, Priscila? Tá limitando sim. Está limitando, entendeu? Então, ele está exercendo o poder de polícia, entendeu? Ou então ele fala assim, ó, eu autorizo a boate, mas eu quero que você quebre essa parede aqui e eu quero que essa parede aqui seja uma porta de saída de emergência. Pô, mas eu não quero quebrar essa parede. Não, então você não vai fazer a sua boate. Veja, ele está limitando, entendeu? Eles não autorizam a construção, eles não autorizam o funcionamento, né? Exatamente. Ah, eu não quero fazer isolamento acústico, então não vai abrir. Percebe? Então, assim, toda vez que o poder público, seja qual órgão do poder público for, perceba? Eu não estou falando qual é o órgão, eu estou falando da ação, da atividade. Sempre que o poder público limitar o seu exercício, o exercício de um direito privado, em função do interesse público, ele está exercendo o poder de polícia. Entendeu? Priscila? Entendi sim, professor. Obrigada. É isso daí. Vejam que é interessante, né? Porque às vezes o cara quer construir um prédio. Ele fala, eu quero construir um prédio de 50 apartamentos. O poder público fala, não, tudo bem, você pode construir, mas eu quero 2 vagas de garagem para cada apartamento. Não, mas não tem onde eu colocar as vagas. Então, está limitado. Você só vai construir o número de unidades quando você conseguir 2 vagas para cada unidade. Ah, mas daí eu só consigo construir um prédio com 30 apartamentos. Então, vai ser 30 apartamentos. Só conseguiu 60 vagas. Para você construir os 50 apartamentos, tem que me arrumar 100 vagas. Estão entendendo? Então, sempre que o poder público exercer esse poder de polícia, aí ele pode exigir de você uma taxa.
desde que esse exercício do poder de polícia seja diretamente ligado a você. Tudo bem? Beleza. Essa é a primeira espécie de taxa, tá? Agora vem a segunda espécie de taxa, que é a prestação de serviço público específico e divisível. Gente, o poder público, ele pode prestar um serviço à população? Pode. Agora, todo serviço que o poder público prestar à população, ele pode ser objeto de taxa? Ele pode servir de critério material de taxa? Não. Não é todo e qualquer serviço público que pode ser critério material de taxa. Só poderá ser critério material de taxa o serviço público que for específico e divisível. Então, vamos lá. O que é um serviço público específico? É aquele onde é possível identificar o seu beneficiário. Então, vejam, gente, quando eu consigo identificar quem é que se beneficia do serviço público, eu vou chamar ele de específico. Vamos lá. Serviço público de fornecimento de água é específico? Não, Por que não? porque cada estado tem o seu, cada município, estado tem a sua forma e tem é formado por existe uma concorrência ali para ver quem é que vai estar fornecendo, então não acredito que não seja específico, não. Bom, normalmente, nas ruas, passam 2 canos. Um cano menor, que é o cano onde vai a água. E um cano maior, que é um cano que coleta esgoto. Tudo bem isso para vocês? Normalmente, né? Aliás, as nossas ruas, elas são que nem coxa de retalho, né? Muito em função disso, né? Porque dá um probleminha no cano de água, a Sabesp vai lá, quebra o asfalto e faz o conserto lá do cano de água, e depois ela faz o remendo no asfalto, que nem o, né? Que nem o nariz dela, né? Daí você passa na rua, blá, 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 blá. Quando você, muitas vezes você olha o asfalto das ruas, né? Ele está cheio de retalhos, né? O que são aqueles retalhos, né? São reparos de água e esgoto que foram feitos, né, pela Companhia de Água e Esgoto e que acabaram sendo refeitos de forma, digamos assim, não satisfatória. Muitos países, gente, a água e o esgoto corre pela calçada e não pelo asfalto, tá? Corre pela calçada, porque se tiver algum problema, o cara vai lá e quebra a calçada, ele não quebra o asfalto. Aliás, existem países que é proibido quebrar o asfalto. Eu não sei qual lugar é o certo, mas eu lembro uma vez que foi ter uma corrida, acho que era de Fórmula Indy, e eles foram para um lugar, eu não sei se era Austrália ou se era Mônaco, mas eles foram num lugar fazer a corrida e eles precisavam cortar o asfalto para colocar aquela fita para medir a velocidade que os carros passavam, e não foi permitido. Existia uma lei que proibia a pessoa de cortar o asfalto, tá? Mas esse é um outro problema. Vamos voltar aqui à nossa questão, Priscila. Então, a companhia de água, ela passa 2 canos na frente da minha casa. Um cano coletando esgoto e um cano fornecendo água, né? Bom, quem é que vai se beneficiar do serviço de fornecimento de água, Priscila? As pessoas, os cidadãos daquele determinado local. Então, vamos lá. Eu tenho uma casa e você tem a casa na frente da minha, tudo bem? Sim. A minha casa está ligada à rede de fornecimento de água. Estou beneficiado ou não?
Opa, Acredito que não. Só pelo fato de você estar na frente. não, veja bem. A minha casa está ligada à rede de fornecimento de água. Ah, ok. Então, quando eu abro a torneira da minha casa, sai água. Por que sai água? Porque a minha casa está ligada à rede de fornecimento de água. A Correto. sua casa não está ligada à rede de fornecimento de água. Pergunto a você. Eu me beneficio. E você? Também, eu não, só você. Então, vejam, somente as residências que estejam ligadas à rede de fornecimento de água é que se beneficiam desse serviço, concorda comigo? Sim, Então, ele é específico. Então, ele é específico, porque eu consigo identificar quem é que se beneficia dele. correto, professor. Entendi. Entendeu agora? Sim, perfeito, entendi. Vamos lá. Sistema de coleta de esgoto. A minha casa está ligada ao sistema de coleta de esgoto. Então, quando eu dou descarga na minha casa, o cocô vai, entra no cano e vai embora para lá no cano, lá no outro cano maiorzão lá. Se a sua casa não estiver, você vai ter o benefício desse serviço, Priscila? Não, não, de forma alguma. Então você perceba o serviço de fornecimento de água, coleta de esgoto. Vamos pegar um outro serviço, fornecimento de gás. Agora, nas ruas de Taubaté, muitas ruas têm gás encanado, não tem? Tem sim. Tem, sim. Mas todas as casas estão ligadas nessa rede? Não, Não. são serviços contratados específicos. Então, perfeito. Então, o serviço é específico. Entendeu? Então, vejam, somente os serviços públicos que eu consigo identificar quem deles se beneficia é que podem servir de critério material de taxa. Só que não basta identificar quem deles se beneficia. Não basta que o serviço seja específico. O serviço precisa ser também divisível. Por que o serviço tem que ser divisível? Porque o que é um serviço público divisível? É aquele onde é possível saber quanto custa prestar o serviço para aquela pessoa. Especificamente. Então, vejam. Será que dá para saber quanto que eu consumi de água? O que vocês acham? Dá, né, professor? Sim. Vem na Dá, conta sim. de água. E aí, Luana? Sim ou não? Eu creio que dá, porque sempre aparece na conta de água. Já vi? Parece o quê? A quantidade de litros que você consumiu. Professor, é possível saber, sim, quanto de água eu consumi, porque existe um negócio chamado hidrômetro. E o hidrômetro, que roda e que gira, que nem um alucinado quando a máquina de lavar está ligada, o hidrômetro ele marca a quantidade de metros cúbicos de água que passou por ele. Então, vejam, o serviço de fornecimento de água ele é específico, porque eu consigo identificar quem dele se beneficia, e ele é divisível, porque eu consigo quantificar quanto foi consumido pela pessoa e, consequentemente, eu consigo quantificar quanto é que me custa fornecer aquela água para aquela pessoa. Porque, vejam só, eu tenho uma conta, olha, para cada metro cúbico de água que eu forneço, eu gasto X. Se aquela pessoa gastou 10 metros cúbicos, ela vai pagar Y, que é 10 vezes X. Percebem? Quando eu consigo identificar quem é que se beneficia do serviço público e quanto me custa prestar aquele serviço para aquela pessoa especificamente, eu estou diante de um serviço público específico e divisível. Entenderam ou não? Entendemos sim, professor.
Ok? Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Por que é que somente um serviço público específico e divisível pode servir de critério material de taxa? Porque o valor que vem é exato, professor, dentro daquilo que eu vou pagar? Eu tenho conhecimento do que eu estou pagando? É por aí. É por aí. Mas está faltando uma coisinha aí. Quem que ajuda, Priscila? Porque tem atuação do Estado no critério material? Não, sim, tem a atuação do Estado, mas eu quero saber o seguinte: por que a atuação do Estado tem que ser através de uma prestação de serviço público específica e divisível? Por que somente a atuação estatal, condizente, consistente, né, numa prestação de serviço público específico e divisível, é que pode ser critério material de taxa? Porque se for geral, pode ser tributo, né? Tributo, Pode professor. ser o imposto. Não, Porque a taxa ela é um serviço prestado diretamente ao contribuinte. Então, um dos requisitos para se quantificar, né, para se caracterizar essa prestação direta, é que você possa mensurar quanto foi prestado. então, mas é exatamente por isso. Por que somente o serviço público específico... Porque ele é poder de polícia, professor? Não, aqui não é poder de polícia, veja. Não é. Não é poder de polícia, é o que eu acabei de explicar para vocês. Outra coisa, está correto. Outra Verdade. coisa. Veja bem, quando... Ele é fornecido ao beneficiário mediante requerimento do interesse para aquele serviço? Acho que é porque... Não, porque... Veja bem, presta atenção no que eu vou dizer para vocês agora. Porque ele é o detentor do poder. Né? Veja bem. Vocês concordam comigo que, se o serviço público não for específico, não cabe a pergunta se ele é ou não divisível. Concorda comigo? Sim. Todo mundo chegou a essa conclusão? Quem não chegou, pergunta, hein? Porque, olha só, o que é o serviço público específico? É aquele que eu consigo identificar quem dele se beneficia. Esse é o serviço público específico. Se o serviço público for específico, aí me cabe uma outra pergunta. Saber se eu consigo identificar quanto me custa prestar aquele serviço para aquela pessoa. Se o serviço público nem específico for, concorda comigo que não cabe a pergunta se ele é divisível ou não? Porque se eu nem sei identificar quem dele se beneficia, quiçá saber quanto me custa. Entenderam o que eu estou falando? Professor, então, deixa eu ver se eu entendi. Ele, por ser divisível, é que cabe ao poder público fazer essa divisão? É ele que é o responsável, é por isso? Não, presta atenção. Eu quero fazer outra coisa aqui, ó, outro exercício com vocês. Ó. O serviço público específico é aquele que eu consigo identificar quem dele se beneficia, não é isso? Correto. Esse é o serviço público específico, ok? O serviço público específico, eu identifico o seu beneficiário. Mas não basta isso. Além de identificar o beneficiário, eu tenho que saber quanto me custa prestar o serviço para aquele beneficiário especificamente. Então, se o serviço público nem específico for, não cabe a pergunta se ele é ou não é divisível, porque se ele não é específico, eu não consigo identificar o beneficiário. Se eu não sei quem é o beneficiário, como é que eu vou calcular quanto me custa prestar o serviço para essa pessoa que eu nem sei quem é? Entendeu agora? Sim. Entenderam, gente? Eu não senti muita firmeza, não. Então, veja só. Se o serviço público for específico, eu posso pular para a segunda pergunta. Ele é divisível? Agora, se ele não for específico, nem cabe a segunda pergunta. Entenderam? Tá. O serviço específico, ele sempre será divisível. É isso, professor? Não, não é isso. Não é isso. O serviço público específico,
é aquele... Vou dar um exemplo aqui para clarear para vocês. Vamos lá. Serviço de fornecimento de água, ele é específico? Sim, Sim. Porque a casa que não está ligada à rede de fornecimento de água não vai dele se beneficiar. Agora, correto. ele é divisível? Sim, Sim, porque a partir do consumo de água eu consigo saber quanto me custou prestar o serviço daquela pessoa, porque o hidrômetro marca exatamente quanto aquela pessoa consumiu, tá ok? correto. Correto. Agora vamos lá. O serviço de coleta de esgoto, ele é específico? Não. Não? De esgoto? É. Como é que a pessoa tem um controle disso, professor, o cidadão? Calma aí. Embora ele seja beneficiado ali pelo... Não, é exatamente isso que você não está entendendo, parceiro. Veja bem, Ah. se a sua casa estiver ligada na rede de coleta de esgoto, Sim. você se beneficia desse serviço? Sim, A minha casa não está ligada à rede de coleta de esgoto. Eu me beneficio disso? não. Não. Então, veja, ele é específico, porque somente quem tem a sua residência ligada à rede de coleta de esgoto é que vai se beneficiar dele. Então, ele é específico, concorda? Certo, concordo. Agora que vem a pergunta, mas ele é divisível? Dá para eu saber o quanto de esgoto você produz? É isso que eu estou tentando entender também, professor. Existe o A esgotômetro? água eu consigo pelo cálculo, né, dos litros que eu uso. Agora, o esgoto eu não sei quanto eu produzo por mês. Eu não sei se tem como eu mensurar isso. Tem como mensurar? Né? Não tem. Então, você veja, em tese, o serviço de coleta de esgoto, apesar de ser específico, ele não é divisível, porque não tem como eu mensurar o quanto de esgoto você produz. Porque não existe um esgotômetro, né? Ah, cada vez que passa um troço lá, ele dá uma giradinha, né? Não tem isso, né, bicho? Desculpe aí a expressão, né? Estão entendendo? Não tem, né? Ah, hoje deu uma vomitada lá, eu chamei o Hugo lá na privada, né? Pô, o esgotômetro vai... Não tem, não existe isso. Então, veja, o serviço de fornecimento de água é específico e divisível. Eu sei quem dele se beneficia e eu sei quanto me custa prestar o serviço para aquela pessoa. Agora, o serviço de coleta de esgoto, apesar de ser específico, ele não é divisível. Por que ele não é divisível? Tá? Porque eu não consigo quantificar quanto cada um produz esgoto. Tanto é verdade o que eu estou dizendo para vocês hoje, que como é que se calcula o esgoto? Né? Quando você recebe a conta de água, vem lá, água e esgoto. Você paga pela... Aliás, quando o cara está construindo a casa dele, geralmente ele liga só na água, né? Ele não liga no esgoto. Depois que a casa fica pronta, daí ele liga na rede de esgoto. Ok? E aí fica até aquela pergunta, né? Pô, e os operários da obra, né? Né? Aonde que eles se aliviam, né? Porque, né, tem gente que faz um buraco no chão lá, já vi muito isso, gente. Faz uma casinha lá no fundo do terreno, lá, faz um buraco no chão lá, volta para o século XIX, né? E o cara constrói uma casa de 500 metros quadrados com mármore, não sei o quê, mas o cara que trabalha para ele caga no buraco lá, né? Igual no século XVIII, século XVII, né? Então, essas coisas existem, né? Enfim, mas esse é outro problema. Então, vejam, se vocês repararem na conta de água e esgoto, você vai ver que o esgoto ele é sempre calculado proporcionalmente ao fornecimento de água. Presume-se que 40%, né, da água, ou melhor, 90% da água que você consome vira esgoto.
Estão entendendo? Por quê? Porque quando você consome água, realmente a maior parte da água que você consome vira esgoto, né? A água do chuveiro vai para o esgoto. A água da privada vai para o esgoto. A água da pia, do tanque, vai para o esgoto. Qual que é a única água que não vai para o esgoto? É aquela água que você usa para aguar o jardim, para lavar a varanda. Essa não vai para o esgoto, mas todas as demais vão para o esgoto. Então, veja, a produção de esgoto ela é calculada proporcionalmente ao consumo de água. Quem consome muita água acaba pagando muito esgoto. E quem consome pouca água acaba pagando menos esgoto. Entenderam? Entenderam isso aí, gente? Isso é uma verdade absoluta? Não é. Porque tem gente que tem jardim na casa dele e que gosta de jogar água no jardim. Tem gente que gosta de lavar o carro, tem gente que gosta de lavar a varanda. E tem gente que não está nem aí, que nem jardim tem, nem carro tem, nem varanda tem. Então, vocês vejam, não é uma verdade absoluta, mas é uma presunção. E aí que vem minha pergunta. Presumir a produção de esgoto em função do consumo de água para cobrar a taxa de esgoto é constitucional? Entenderam a minha pergunta? Olha lá, volta à Constituição, ó. Cadê a Constituição? Artigo 145. Taxa em função da prestação de serviço público específico e divisível. Se eu presumir a divisibilidade, faz do serviço de coleta de esgoto um serviço específico e divisível? O que vocês acham? Alguém está entendendo o que eu estou falando? Entendendo, eu acredito que... Professor, eu acho que ele é específico, né? Porque eu tenho como identificar a pessoa que tem, que solicitou, né, Perfeito. esse serviço. Agora, ele não vai ser divisível, né? Ele não é divisível porque não tem como eu produzir o esgoto, mensurar o quanto de esgoto. Mensurar. Mas eu posso usar a presunção, Sara? Essa é a minha pergunta. Eu posso presumir a produção de esgoto a partir do consumo de água e calcular sua taxa de esgoto e cobrar uma taxa de esgoto de você junto com a taxa de fornecimento de água? Entenderam? Essa é a pergunta. E essa foi um tema discutido nos tribunais há 20, 30 anos atrás, tá? Quando a Constituição Federal entrou em vigor, isso foi objeto de discussão lá atrás, tá? E os nossos tribunais entenderam que sim, que essa presunção satisfaz o requisito para a instituição de uma taxa plasmado no artigo 145, inciso 2 da Constituição. Entenderam? É porque é um serviço essencial, né, professor? Não. Sendo um serviço essencial, a gente calcula ou conclui que, então, ele tem que ser aplicado, e como não dá para se mensurar, então, nem mesmo o poder público, aí, no caso, ele teria como tirar de quem vai lá dizer, olha, eu não uso tanto o meu esgoto, eu não uso esgoto, eu moro na roça, não tem como fazer isso. Então, dentro desse raciocínio, a gente acredita que é constitucional. Tá. O serviço de iluminação pública, ele é específico? Vocês sabem o que é o serviço de iluminação pública? Provavelmente vocês devem morar numa casa, numa cidade, onde, quando você sai na rua, tem um poste que ilumina a rua, não é isso? Eu já fui em cidade que não tinha poste. Muito louco. Chegava à noite, escurecia e não tinha poste na rua.
Só tinha luz nas casas. Algumas casas tinham uma luzinha que ficava ligada assim para a rua, mas fora isso não tinha poste de iluminação de rua. Muito louco isso aí. Mas eu já fui. Bom, serviço de iluminação pública. E era nos Estados Unidos, hein? Não era no país terceiro mundo, não. Serviço de iluminação pública, ele é específico? Não, Por que não, Sara? porque não tem como identificar o seu beneficiário. Exatamente. Tem que identificar. Qualquer pessoa que estiver passando por ali, independente de morar ou não, se você foi para os Estados Unidos, você não estava pagando os tributos lá e estava se beneficiando se você passou numa rua que tinha iluminação. Exatamente. É um serviço público não específico, porque todo mundo se beneficia dele, até quem não sai de casa à noite. Porque dizem que a iluminação pública coíbe assaltos, né? Sei lá. Tudo bem? Então, vejam, mas nem por isso o serviço deixa de existir. Só que ele não pode ser critério material de taxa. Entendeu, Priscila? Eu não estou falando que o serviço de coleta de esgoto deva desaparecer porque ele não é divisível. Eu estou questionando se ele pode ou não ser critério material de taxa. Correto. Estão entendendo? Sim. Tá? Mas os tribunais brasileiros, há muitas décadas atrás, já sedimentaram a ideia de que, sim, eu posso criar uma taxa de coleta de esgoto e eu posso usar como base de cálculo dessa taxa, eu posso presumir, melhor dizendo, né? Eu posso presumir a produção de esgoto a partir do consumo de água que está satisfeito o requisito do artigo 146 do inciso 2 da Constituição. Tudo bem para vocês? Sim. Então, agora eu quero voltar àquela pergunta que eu fiz, que ela é muito importante. Por que é que somente o serviço público específico e divisível pode ser critério material de taxa? Por que o serviço público não específico não pode ser critério material de taxa? E por que o serviço público, apesar de específico, se ele não for divisível, por que ele também não pode ser critério material de taxa? Porque o critério material da taxa vincula a atuação do Estado dirigida a uma pessoa. Sim, mas por que é assim, sabe? Por que só o serviço público específico e divisível pode ser critério material de taxa? É porque só o serviço público, nesse caso aí, professor, pode identificar o beneficiário? Por que é importante identificar o beneficiário? Para você saber quanto vai ser cobrado e quem é realmente o beneficiário. Não, é fazer uma cobrança de taxa legal, correta. É importante que o serviço público seja específico, porque quando ele é específico, eu identifico o beneficiário. E quando eu identifico o beneficiário, eu sei quem será o sujeito passivo da relação jurídica tributária, gente. Olhe para a tela aí, ó. O sujeito passivo da relação jurídica tributária é a pessoa que está obrigada a entregar a quantia de dinheiro. Eu só posso exigir de uma pessoa que entrega uma quantia de dinheiro ao Estado em função da prestação de serviço público quando eu conseguir identificar que aquela pessoa é beneficiária daquele serviço. Senão, eu não posso, entenderam? Quando o serviço público ele não é específico, quando ele beneficia a todos, eu vou cobrar de quem? Eu não tenho sujeito passivo identificável. Entenderam? E por que só quando ele é divisível? Porque quando ele é divisível, eu vou saber o quanto eu vou cobrar dele. Então, o serviço público específico, ele faz a conexão com o sujeito passivo. O serviço público específico, ele me indica quem é o sujeito passivo. E o serviço público específico e divisível, além de me indicar quem é o sujeito passivo, também me indica o quanto eu vou cobrar desse cara. E é por isso que, quando eu faço a coleta de esgoto, eu faço uma presunção de produção de esgoto a partir do consumo de água, exatamente para eu saber quanto é que eu vou cobrar desse cara.
Entenderam? Entenderam, gente? Entendemos sim, professor. Eu estou meio perdido nessa aula, sabia? Que tem 4 pessoas com a câmera ligada, ninguém responde para mim, a não ser a Sara e a Priscila, e o Diego fez uma pergunta, e estou perdidão, cara. Não sei se estão entendendo, vocês não estão entendendo. Eu entendi, professor. Estou ouvindo aqui. Professor, vou abrir a câmera só porque é você, viu? Porque hoje tá difícil. Por quê? Não fez escova hoje? Não fez escova hoje? Não fiz, professor. Ai, ai. Vamos lá, vai. Então, olha só. Somente o serviço público específico e divisível pode ser critério material de taxa, porque quando ele é específico, eu identifico o sujeito passivo. Quando ele é divisível, eu identifico quanto é que eu vou cobrar do cara. Então, se ele for específico, mas se ele não for divisível, não tem como eu cobrar. Porque, apesar de eu saber quem se beneficia, eu não sei o quanto eu vou cobrar dele. E se ele não for específico, também não tem como cobrar, porque eu nem sei quem se beneficia. Bom, quem que se beneficia do serviço de ação pública? Todo mundo. De quem que eu vou cobrar a taxa? Não sei. Percebam? Não sei, porque todo mundo se beneficia. Serviço de segurança pública. Quem é que se beneficia do serviço de segurança pública? Todo mundo. Todo mundo se beneficia. Tem como eu cobrar? Não tem. Não tem como eu cobrar, porque todo mundo se beneficia. Ah, vou cobrar uma... Toda vez que você ligar para a polícia, vai te cobrar uma taxa. Mas, sei lá, então, se eu ver um ladrão entrando na casa do vizinho, eu não vou chamar a polícia, né? Porque daí eu vou ser obrigado a pagar a taxa, né? Ele está entrando no vizinho, não está entrando na minha casa. Não existe isso. Veja, é um serviço público não específico, porque se beneficia a todos. E os serviços públicos não específicos, não é que eles não devam existir, eles devem existir. Só que quem vai custear esse serviço é toda a sociedade. De que forma? Através da arrecadação dos impostos. Lembra que eu falei para vocês? Quando a atuação estatal for diretamente dirigida ao contribuinte, ele pode exigir uma taxa, porque não é justo todo mundo pagar em função daquilo que beneficia uma pessoa só. Mas quando o serviço público beneficia a todos, então o poder público tem que prestá-lo e ele vai usar o dinheiro arrecadado com os impostos para prestar esse serviço. Entenderam, gente? Professor, Não. eu estava lendo um artigo aqui na internet, acho que no Migalhas, tem bastante discussão sobre esse consumo presumido do esgoto, né? Porque no artigo 145 fala que o consumo ele tem que ser efetivo, e no caso do esgoto, ele não é efetivo, ele é presumido, né? Exatamente. Essa é a discussão. Se discute muito na doutrina até hoje, tá, Patrícia? Mas nos tribunais já tá bem sedimentado que é constitucional, ok? Lá nos tribunais, se você entrar com uma ação hoje questionando isso, a chance de você perder são, diria, 99%. Porque se você fizer... E aí que é legal você fazer o estudo, Patrícia. Você leu o artigo do Migalhas, né? Mas é até um artigo recente, é de 2020. Então, beleza. Aí, entra agora nos tribunais, entra no TJ, entra no STJ, no STF, e coloca lá taxa de coleta de esgoto. E dá uma olhada para você ver o que a jurisprudência está dizendo disso, entendeu? Aí você vai ver, aí você vai fazer um balanço entre a doutrina e a jurisprudência, entendeu? Porque a doutrina, ela não se verga à jurisprudência.
Entendeu? O cientista do direito, se ele acredita que cobrar taxa pela coleta de esgoto é inconstitucional, mesmo que o tribunal diga que é constitucional, ele vai continuar dizendo que para ele é inconstitucional, e acabou, é a ideia dele. Até que um dia vira jurisprudência. Você nunca viu acontecer isso, né? A jurisprudência não vira? Vira. Por que a jurisprudência vira? Porque uma hora a doutrina convence o Poder Judiciário que aquilo que o Poder Judiciário está decidindo está errado, entendeu? Esse é o jogo do direito. Tá? Por isso que dizem assim, o voto vencido de hoje é o vencedor da manhã. Né? Muitas teses hoje que são pacificadas, há 20 anos atrás, um ou outro juiz adotava aquela tese, era sempre um ou outro desembargador adotava aquela tese e era sempre voto vencido. Hoje não mais. Tudo bem? Agora, uma outra coisa, ó. Taxa em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial. Olha só que legal. Gente, alguém aqui tem casa em Ubatuba? E você vai todo mês para Ubatuba? Tem gente que vai todo final de semana, mas tem gente que não vai todo mês. O mês que você não vai, ninguém usa a água da sua casa, você não paga uma taxa de água? Por que você paga uma taxa de água? Por causa desse potencial aqui, tá vendo? Ou pela utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou postos à sua disposição. Então, veja, a partir do momento em que eu liguei a minha casa à rede de fornecimento de água e de coleta de esgoto, mesmo que eu não produza água e mesmo que eu não produza esgoto, a Sabesp pode me cobrar pelo serviço. Por quê? Porque ele está à minha disposição. Entenderam? Sim ou não, gente? Tem Sim, discussão professor. sobre isso Sim, também, né, professor. professor? Sim, professor. Como que é? Tem discussão sobre isso também, sobre a ilegalidade da cobrança mínima da taxa de água, mas também o STJ já tem uma súmula que fala que é legítima a cobrança da tarifa fixada de acordo com as categorias de usuário e faixas de consumo. Não tem jeito, porque, veja, apesar de eu não estar consumindo, o serviço está à minha disposição. E, querendo ou não querendo, tem que ter uma manutenção da rede, né? Então, eu acho que isso é justo. Com relação ao esgoto, eu tenho dúvidas, mas, sinceramente, também eu acho que não tem como, né, não cobrar, né, a coleta de esgoto, né? Agora, com relação a essa taxa mínima, eu acho que não tem dúvida da sua constitucionalidade, né? Desde, é claro, que ela seja razoável também, né? Concorda? Ela tem que ser razoável, né? Por quê? Porque se der uma taxa fixa aí muito alta, né, uma taxa mínima alta, pô, aí viabiliza você ter a sua casa na rede. Daí você vai Ubatuba, calma aí, deixa eu ligar lá na Sabesp, mandar ligar na minha casa. Não existe isso, né, gente? Hoje é R$50 por mês, né? 48 alguma coisa, né? É o mínimo que se paga, ok? Tudo bem? Deixa eu falar uma outra coisa para vocês agora sobre taxa. Então, vamos fazer o seguinte, gente. Ó, são 9h03, eu também estou sem a minha câmera aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar a aula agora,